Olá, você vai ver agora no Lance Total. Mano Menezes convoca a base olímpica para amistosos do Brasil. Goleiro Jefferson comemora retorno à seleção, mas sem esquecer momento difícil do Botafogo. E mais, gata do Paulistão suspira por Neymar. Vem aí a seleção olímpica. O técnico Mano Menezes começou a dar cara à equipe que vai disputar o ouro inédito nos Jogos de Londres. Na convocação desta sexta-feira para os próximos 4 amistosos contra Dinamarca, Estados Unidos, México e Argentina, dos 23 jogadores, 17 têm idade olímpica. Sem grandes novidades, a seleção tem um estreante, Wellington Ney, do Fluminense. Surgiu essa oportunidade agora e eu, logicamente, que pretendo, além de vê-lo treinar, vê-lo atuar, para ver o seu comportamento na seleção. Mano surpreendeu mesmo por ter deixado Ronaldinho Gaúcho fora da lista de convocados. O treinador, que já tinha deixado claro que o meia do Flamengo era um projeto da seleção, mudou de ideia. Quando acontece em determinados momentos alguma coisa que te aponta que as coisas não estão indo tão bem, você tem a obrigação de repensar e reavaliar determinadas situações. O que também não quer dizer que eu estou pegando o que disse em relação a ele e jogar e fosse jogar fora agora, desconsiderar tudo. Rodrigo Cerqueira, daqui até a Olimpíada, 5 jogadores serão cortados. Quem deve sair? O técnico Mano Menezes convocou uma seleção praticamente olímpica para os 4 próximos amistosos da seleção brasileira. Vale lembrar que ele terá 18 jogadores à disposição para os Jogos Olímpicos de Londres, em uma pré-lista de 52 que ele já havia informado e onde ele não vai poder fazer qualquer mudança para as Olimpíadas. A equipe que vai a Londres tem de sair desses 52 nomes que já foram divulgados no passado. Porém, da lista atual dos jogadores que vão disputar esses amistosos, você talvez poderia tirar 4 ou 5 ali que teriam teoricamente menos chances de estar entre os finalistas. Danilo, talvez o Alexandro, lateral. O Wellington Ney é uma aposta, é a primeira convocação. Não sei se ele vai ter força para chegar até as Olimpíadas, apesar de se tratar de uma grande revelação do Fluminense. O Rômulo do Vaz também briga numa posição ali no meio de campo, em que ele não tem a posição assegurada. E o Alexandre Pato, um jogador que vive envolvido com lesões, não tem uma sequência de jogos, apesar de convocado várias vezes pelo Mano Menezes, ele não consegue uma sequência de jogos e por isso eu acho que dificilmente ele terá condições de disputar os Jogos Olímpicos. Essa lista final pode ser que tenha bastante novidade, mas eu acredito que dessa convocação final para o Mano, para esses amistosos, mais algumas 3 ou 4 mudanças, vai ser a equipe que vai buscar o ouro inédito do Brasil em Londres. Tá certo, Rodrigo. Depois de ficar de fora das 3 últimas convocações, Jefferson retorna à seleção com fortes indícios de que vai ser titular do grupo nas Olimpíadas. O goleiro comemorou a oportunidade com a amarelinha, mas lamentou a situação atual do Botafogo. Fico feliz realmente pela valorização que a gente está tendo, né, com o trabalho aí do Flávio Tênis também. E eu fico feliz em poder realmente mostrar o meu trabalho na seleção e, se Deus quiser, estar disputando a Olimpíadas, que para mim é um sonho que eu tenho desde pequeno. Todos nós acreditamos, né? Acreditamos que domingo, se Deus quiser, a gente vai conquistar aí talvez aí um título que para muitos aí ninguém está acreditando. A esperança do alvinegro é a última que morre. Durante a entrevista coletiva, o técnico Oswaldo de Oliveira foi incisivo ao dizer que ainda há chances do título carioca, apesar do placar adverso. Nós aqui temos uma direção, temos um planejamento, e temos uma vontade muito grande de conseguir o que nós estamos tentando conseguir no domingo. No Fluminense, um dia após os guerreiros conquistarem a vaga nas quartas de final da Libertadores com uma vitória por 2-1 suada sobre o Internacional, uma notícia nada boa. Com estiramentos musculares, Fred e Valência estão fora da decisão do domingo. E o atacante, com uma lesão de grau 2, ficará fora também do primeiro duelo contra o Boca Juniors pela Libertadores. Perda muito grande, acho que se trata de um grande jogador, um jogador sem dúvida nenhuma, quando vai jogar contra as equipes adversárias, o zagueiro fica com certo receio pela capacidade que o Fred tem dentro da área. Então a gente perdemos pelo lado, mas sem dúvida nenhuma acho que aquele que foi entrar no seu lugar, como tem sido aqui no Fluminense, com tanta dificuldade,
vai fazer o máximo pelo clube e vai buscar fazer aquilo que o Fred estava fazendo dentro de campo. Mesmo o time tricolor já com a mão na taça, o clássico vovô dá mostras de que irá mexer com os nervos das duas torcidas, né? Aqui no Lance, a disputa já começou. Os repórteres Gabriel Andreso, do Botafogo, e Luiz Gustavo Moreira, do Fluminense, fizeram um duelo em plena redação. Dá uma olhada. É isso aí, galera. Botafogo e Fluminense, final do Carioca. Eu acredito que o Botafogo, apesar da desvantagem muito grande que tem de 3 gols, tem tudo aí para de repente conseguir essa virada. É complicado, vai precisar fazer um gol no começo, mas com os jogadores aí que vão estar em campo, eu acredito que o Botafogo vai ter uma boa possibilidade de sair com o título. A bola agora está com fusão, Luiz Gustavo Moreira. O Fluminense não vai entrar relaxado, mas com certeza entra com uma vantagem muito grande. O Fluminense vai tentar manter o resultado. O Abel já falou que vai se defender bastante para tentar segurar essa ótima vantagem. Mas eu acho que o Fluminense vai ser campeão tranquilamente. O Ilusão pode até ser campeão carioca, mas se depender de Oswaldo de Oliveira e seus comandados, vai vender caro a derrota. Até porque a equipe do Botafogo já vem realmente com esse desejo realmente de ir para o jogo, de buscar o resultado. O Oswaldo está dizendo isso para os jogadores ao longo de toda a semana. A superação realmente vai ser a tônica dessa possível reação do Botafogo. A superação vai ser muito difícil com o elenco estrelado que o Fluminense tem, mesmo sem o Fred, entra o Rafael Moura, talvez o Edinho seja mantido porque o Valência se machucou de novo. O Diguinho continua fora, o Wellington Ney, convocado hoje pela seleção, deve voltar, pelo menos ficar no banco de reserva. Está muito difícil essa parada para o Botafogo e o Fluminense já é campeão carioca. Vamos ver, daqui a 2 dias, domingo, 4 horas lá no Engenhão, a gente vai saber quem que vai ter levado a melhor nessa disputa de carioca. Botafogo ou Fluminense? A bola agora está com você. Quem vencerá essa, né? Tudo pode acontecer. Basta o Botafogo fazer menos da metade do que o Santos fez diante do Bolívar. Que goleada foi aquela, hein? Na história da Libertadores foi a 6ª maior. E o time da Vila é dono também da 4ª maior goleada da competição. Em 1962, o Santos de Pelé fez 9-1 no Cerro Porteño, na Vila Belmiro. E em 2008, o Peixe goleou o San José, outro time colombiano, por 7-0. Nessa quinta, Neymar, mais uma vez, deu um show à parte, né? E Ganso só engrandeceu o espetáculo com aquele gol de costas impressionante. Bom, a performance da dupla santista encantou a gata do Paulistão. A mineira Lorena Bueri, que foi eleita há uma semana a gata do Paulistão, disse em entrevista ao site Paparazzo que Neymar é perfeito e é o gatinho do futebol. Empolgada com a performance do craque e do time da Vila, a morena de 23 anos de idade acredita que o Peixe será o grande campeão no domingo. Lorena elegeu os 5 melhores jogadores do mundo na entrevista: Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Ganso e Fred. A moça fã do futebol está solteira há 3 anos. O motivo? Ela disse que os homens não querem nada sério. Ah, tadinha, né, gente? Presta atenção, hein? Homens aí de plantão. Com o clima quente nos bastidores do Verdão, a assessoria achou válido jogar um balde de água fria no incêndio causado por Felipão. E a diretoria, né? Na sala de imprensa, quem apareceu para falar foi o brincalhão Maicon Leite, numa evidente tentativa de tirar o foco do problema. Mas, questionado sobre o atrito, Maicon preferiu desviar do assunto. Não, a gente não tem que se preocupar com lá em cima, não. A gente tem que se preocupar em manter o Palmeiras brigando por título, que é o que a gente está querendo no momento. Faltam apenas 6 jogos, acho que a gente nunca esteve tão próximo, então vamos focar apenas no jogo e essas coisas aí, vamos deixar para lá. Maicon Leite não quis falar, mas a crise dessa vez é entre Felipão e a diretoria, que tantas vezes bancou a permanência dele no Verdão. Fabrício Crepaldi, como é que fica a situação do técnico agora no clube? Com as declarações que o Felipão deu depois do jogo contra o Paraná na quarta-feira, ele conseguiu complicar um pouco mais a situação dele no clube, que já não era muito boa. Uma parte da diretoria defende a demissão dele por causa de falta de respeito à outra parte da diretoria, ao presidente Arnaldo Tironi, pelas coisas que ele falou. Foram declarações fortes. Por outro lado, a diretoria acredita que com o Felipão o clube vai conseguir conquistar essa Copa do Brasil.
Eles veem a competição com um nível fraco nessa reta final, que o Palmeiras tem condições de conseguir o título e uma troca no comando agora seria prejudicial e faria com que a equipe perdesse o rumo e não conseguiria a conquista da Copa do Brasil. Certo, Fabrício, obrigada. E a classificação do São Paulo na Copa do Brasil veio com um presente para Paulo Miranda, afastado do grupo por decisão da diretoria por causa dos erros na semifinal diante do Santos. O zagueiro foi liberado para voltar a jogar. E o técnico Leão não perdeu tempo. Paulo Miranda já está escalado para o duelo contra o Goiás. E um dia depois da vitória por 3-1 sobre a Ponte Preta no Morumbi, os jogadores se reapresentaram, mas apenas para um bate-papo com Emerson Leão. Nenhum atleta foi a campo e, após a conversa com o treinador, todos foram liberados para ter o resto do dia de folga. Hoje eu achei que era bom termo eu dispensá-los depois da minha conversa, entendeu? Serve como um descanso para a parte muscular, a parte psicológica, o relaxamento de uma prévia do Dia das Mães e uma projeção já para o jogo de Goiás. O Flamengo apresentou na manhã desta sexta-feira Zinho como novo diretor executivo de futebol. Empolgado com a nova função, o tetracampeão mundial abandonou o cargo de comentarista numa emissora de televisão e a gestão no Nova Iguaçu para se dedicar exclusivamente ao time rubro-negro. Zinho revelou o verdadeiro motivo dele ter esperado um pouco para dizer o sim a Patrícia Amorim. Uma das coisas que me fez decidir de vir para esse desafio foi a repercussão. Eu até, de propósito, eu esperei um pouco para sentir do povão, do verdadeiro rubro-negro, daquele cara que vai para o estádio, que paga o ingresso, da própria mídia, de vocês, a repercussão com o meu nome, porque eu não tenho tanto tempo de trabalho nessa função de diretor. Basquete, o Barcelona, do armador brasileiro Marcelinho Huertas, está fora da semifinal do Final Four da Euroliga. A derrota por 68-64 para o Olympiacos foi a segunda do time no campeonato. O Olympiacos fará a final neste domingo contra o CSKA Moscou, que passou pelo Panathinaikos. Novak Djokovic levou a pior no duelo sérvio com Janko Tipsarevic e deu adeus ao Masters 1000 de Paris nesta sexta-feira. Em 1 hora e 1 minuto de partida, o número 8 do mundo derrotou o líder do ranking da ATP por 2-0. Na semifinal, Tipsarevic vai enfrentar o suíço Roger Federer, que venceu o espanhol David Ferrer por 2-0, com um duplo 6-4 após 1 hora e 21 minutos de duração. Keila Costa confirmou presença na prova de salto triplo da Olimpíada de Londres nesta sexta-feira ao saltar 14,31 metros. Única brasileira na etapa de abertura da Diamond League no Catar, a atleta superou o índice de 14,30 metros estabelecido pela Associação Internacional das Federações de Atletismo. Com o resultado, Keila Costa faturou a medalha de prata e ficou atrás apenas de Olga Ripakova, do Cazaquistão, que saltou 14,33 metros. O Liverpool divulgou um novo uniforme para a temporada 2012-2013. Além da troca do fornecedor de material esportivo, a grande novidade das novas camisas são os detalhes na cor dourada. No uniforme titular, o vermelho continua como predominante. Já o goleiro Pepe Reina vai utilizar uma camisa verde. A semana esportiva foi marcada pela goleada histórica do Santos por 8-0 sobre o Bolívar. O show do time da Vila foi orquestrado pelo craque Neymar e seu amigo e compadre Paulo Henrique Ganso. Que espetáculo, né? E o Lance Total sai de campo, mas volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Vejo você.